Hoje é dia da minha coluna no Jornal Terceira Via, cheia de novidades. Se você quiser participar da minha coluna, quer uma foto lá? Faz o seguinte, manda pra mim pelo meu Instagram. E através do meu Instagram, tá na tela Fábio Abud Oficial, você também se inscreve pro meu reality, tá joia? No quinto bloco eu vou falar com você a respeito do reality Receitas de Família. Show? Mas agora eu trago uma matéria incrível com uma pessoa top do assunto. Tenho certeza, você vai gostar muito. Pode saber agora depois da vinheta. Mais uma pauta incrível pintando nesse bloco do programa. Gente, vocês vão adorar. E a minha convidada, eu me amarro. Long time ago. Era Manda Ver, tá? Era paparazzi. Pois é, é minha amiga até hoje. Olha só, gente, estudos mostram o impacto do Covid-19 nos transtornos psiquiátricos. Foi menor do que o esperado em 2020. Olha só, para 2021, contudo, a história pode ser outra. Resiliência tem limites, ok? Por isso aqui comigo, minha querida Daniela Freitas, que é terapeuta holística especializada em terapia familiar, mapa astral, meditação. Que currículo, Dani! Prazer te receber aqui, meu amor. Gosto muito de você. Tá? Prazer meu de estar aqui. Obrigado, minha querida. A gente vai bater um papo legal, tá? Dani, quais os impactos da Covid na saúde mental das pessoas? O impacto, como você falou, os estudos indicam que até o início, né, de 2020, até Falei o início... certinho, falei? Falou certinho. Até o início de 2021 foram muito bons, satisfatórios para o que a gente estava esperando, Sim, né? esperava as coisas muito pior. A gente estava esperando uma coisa muito pior. Acontece que a gente levou, vamos dizer assim, que a gente levou isso tudo, esses efeitos da pandemia, do confinamento, do isolamento, da extrema convivência dentro de casa, nas relações familiares, a gente conseguiu levar isso tudo até aqui sem ter uma pane geral, vamos dizer assim. E parar tudo, né? Teve uma piora, talvez em 10% dos sintomas de ansiedade, de crise de pânico, alguma coisa assim, irritabilidade. Uma coisa muito contínua, cara. Mas não foi uma coisa tão ruim conforme se estava, né? Prevendo. E agora parece que isso vai mudar. Porque os estudos apontam isso. A gente está cansando. Por isso que o nosso dom, né, a nossa resiliência tem um limite. Porque a gente vai suportar. Mas não é uma questão de suportar. Não tem como suportar isso tanto tempo, esses efeitos. A gente fala que a dose, né, do veneno, a diferença é a dose. Se é muito, é um veneno, se é pouco, é um remédio. Então teve muito impacto essa relação familiar, que ficou muito tempo dentro de casa. O home office virou um trabalho de prontidão, onde a gente ficou dentro de casa. Certeza. Ali disponível o tempo inteiro. E a gente teve que se adequar, querendo ou não. Exatamente. Então você teve que se adequar a um trabalho, a um filho te chamando do seu lado, equilibrar pratos. Cara, e tava tudo ali, acontecendo tudo no mesmo tempo. Simultâneo, né? Acontecimentos simultâneos. Simultâneo, a gente dentro de casa preocupado com a economia, né? E convivendo com esse estresse. E a gente está convivendo ainda com efeitos graves, economicamente falando, e a gente não vai, então assim, a previsão é que tenha uma piorada. Quanto antes a gente conseguir estabelecer pra gente rituais ou novas formas de bem-estar e qualidade de vida, talvez fazer um pouquinho de silêncio, talvez entrar numa meditação, começar a meditar em casa, tentar se isolar um pouquinho. Acho que as pessoas conseguem, porque eu tava vendo um filme ontem, foi até muito propício o filme que eu vi ontem, cara. É um filme nacional, inclusive. Eu vi no Netflix, não só lembro o nome do filme, não, cara. Foi Um Par Perfeito. O cara foi dirigindo, aí desligou o farol e falou assim: 1 minuto de silêncio. Desligou o farol, ficou no silêncio assim, o cara quase porrou, falei, gente. Aí a mulher que tá do lado dele: garoto, a pessoa só consegue ficar 3 segundos sem pensar em nada. Isso é verdade mesmo? Eu não conheço essa estimativa de 3 minutos sem pensar em nada, né? Até onde eu já fui nos meus estudos sobre meditação. Eu não consigo ficar pensando em nada nem 1 minuto. Não, assim, e existe esse mito na meditação, que meditar é ficar sem pensar em nada. E eu costumo brincar para desmistificar um pouco isso, que não pensar em nada é morte encefálica. Concordo. Então a meditação é observar os nossos pensamentos, não é não pensar em nada. Então um monge que está lá meditando ao pé do Himalaia hoje,
ele não fica 3 minutos, talvez, sem pensar em nada. Difícil. Ele fica só observando os nossos pensamentos. À medida que você observa o seu pensamento, você consegue conhecer o seu pensamento. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu ia pedir exatamente por isso. Por exemplo, funciona, né? Vou dar um exemplo prático, assim, mais bem comum, simples, né? Mais comum possível. Se eu te falar assim, não pensa, só pra gente entender como é que o nosso cérebro funciona. Não pensa numa vaca de bolinha rosa. Imediatamente, o seu cérebro não entende a negação. Então, imediatamente, você tem essa imagem da vaca de bolinha rosa. Claro, vem agora. Vem a imagem da vaca de bolinha rosa. Da mesma forma que quando eu te falar assim, vamos ficar aqui meditando, só observar o pensamento. Aí vamos supor que se eu fechar meus olhos, eu vou pensar, eu tenho que pegar meu filho, eu tenho que ir no supermercado. Qual é o seu próximo pensamento? Peraí. Tem um gapzinho de 1 milésimo de segundo, que talvez seja esse intervalo. Agora, reality. Mas esse intervalo que tem de um pensamento para o outro é onde a gente consegue fazer essa higiene mental, tanto de conhecer os pensamentos, quanto deles não serem a síndrome do pensamento acelerado, que é o SPA que a gente chama. A gente não vai estar tão propício a ter essa síndrome de pensamento acelerado. A gente consegue conhecer e colocar uma ordem nos pensamentos. Mas isso tem que ser uma coisa treinada, né? Isso é exercício. Isso que eu ia falar pra você. Isso é como exercício. Se fosse um costume pra você. Treino. É um treinamento para bem-estar. A gente pode ter essa leitura, que é um treinamento para o bem-estar. Muito bom, Dani, muito bom. Aqui, o que fez surgir essa onda de ansiedade e depressão? O que você acha? Eu acho que a gente, como população mundial, a gente vem tombando há muito tempo no sentido de incoerência no jeito de viver, no sentido de confundir muito sucesso com felicidade, com comparação. A gente colocou o financeiro na medida da autoestima e a gente está muito incoerente na forma de viver. Então, na hora que você está de frente para uma pandemia no mundo, vamos dizer assim, a gente está com medo, a gente está desamparado, a gente está desesperado. Tá vivendo com um desconhecido. Isso. Então, se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, não importa para o hospital, né? Quem você é. Então, a gente ficou muito de frente, eu acredito, né, um pouco da minha visão, eu acho que a gente ficou muito de frente para o que eu sou. A gente está muito vulnerável, né? Isso, e não para o que eu tenho, porque a gente vive numa cultura mundial de rótulo, né? Sim, o que eu sou. Então, eu uso muito bem hoje esse rótulo, porque hoje eu sou o terapeuta. Mas eu já tive outros rótulos na minha vida, aos quais eu já me identifiquei. Sim, claro. Então, a gente tem muito rótulo, né? O que eu sou, o que eu tenho por causa do meu rótulo, como se fossem umas credenciais que a gente vai apresentando. Eu moro em tal lugar, o meu carro é tal, a minha roupa é de tal marca, eu tenho tantos brilhantes, enfim, a gente tem aquela coisa do ter, né? E na pandemia, a gente, ao primeiro momento de que não tem vaga no hospital, independente de quem você é e do que você tem, você foi obrigatoriamente colocado de frente para os seus valores primordiais. Verdade, eu acho que muita gente, Dani, acho que muita gente mudou, mas eu acho que quem é ruim continuou ruim, quem é bom, acho que melhorou um pouco. Eu acho. A gente foi colocado de frente para esses valores primordiais mesmo que sem querer, a gente teve que repensar o nosso repertório para viver. Claro. Essa depressão e essa angústia e essa ansiedade, eu acho que vem também de uma outra coisa, que eu até conversei com o Gilson, do Optical, no início da pandemia. A gente, né, tá no nosso DNA, que somos seres cooperativos. Sim. Isso tá na nossa genética. E a gente vive de forma para competir. A gente tem uma grande competição, um grande horário, melhor performance, melhor performance, quem entrega mais, quem é mais eficiente. É um mundo, né, corporativo de competição. E na pandemia, quando a gente olhou pro outro lado da rua e tinha alguém catando lixo, e as pessoas em situações de rua, né, com dificuldade, essa mistura social. Verdade. Quando a gente olhou, todo mundo igual. Quem se sentia bem e estava bem foi exposto a olhar situações e falar: eu não tenho como passar por essa pandemia invisível a quem está lá fora. Impossível. A quem não tem máscara, não tem água, não tem sabonete. Então, pela nossa genética, né, pelo humano, eu acho que a gente também se
ficou muito vulnerável a essas situações. Acho que o que mais que pontos visíveis, que eram invisíveis, se tornaram mais presentes no nosso dia a dia? Eu acho que esse olhar para o próximo foi um ponto invisível que está assim num pano de fundo de pandemia, que a gente ainda não prestou muita atenção, mas muita gente começou a se organizar em projeto social para ajudar o próximo. Muita gente que nunca tinha dado um dinheiro ou um biscoito para ninguém na rua começou a juntar umas coisas dentro de casa e botar ali na frente da casa, oferecer. A situação de partilhar, né? Cooperação. Eu acho que a gente começou a cooperar, principalmente quando a gente teve, né, o discernimento de saber que preciso usar a máscara não por mim, por causa do próximo. Eu preciso passar álcool na minha mão. Com a coletividade, não é? Isso, a gente conseguiu cooperar mais. Que bom que se todos pensassem assim, né, Dani? Verdade. E de forma geral, como é que você acha que ficou a cabeça do povo brasileiro, principalmente, ficar em casa? Porque a gente viu que os estrangeiros ficaram em casa top, sim, tranquilo, e ficaram em pandemia mesmo, trancafiados. Mas o brasileiro encarou de uma forma diferenciada. Seu ponto de vista? O meu ponto de vista sobre o nosso país, a gente nunca sofreu assim, uma tragédia natural, né? Um tsunami, um terremoto, Exato. Essas coisas que os outros países, de certa Furacão. forma, já passaram, já vivem alerta, já sabem, né, como se comportar. Eu acredito que pra gente foi muito difícil, porque ninguém pode negar que a gente é o país do jeitinho. E a gente queria dar um jeitinho de sair. É o jeitinho brasileiro, A gente queria um jeitinho de sair, a gente queria, não, mas a festa vai ser só a gente. E acabou que teve festa. E que teve Covid. E depois teve o Covid. Então eu acho que se comparando assim com o mundo, eu acho que a gente não teve o melhor comportamento em relação ao mundo. Concordo. Mas eu acredito que a gente teve o melhor comportamento possível, sendo quem a gente pode ser, com as condições... Sendo a essência que a gente tem, né? A essência que a gente tem, a polaridade política que a gente está vivendo. Sim, então eu acho que a gente fez da melhor forma. Que bom que você que pensa podia, assim. né, ser feito. Podia ser feito, exatamente, Dani. O que os estudos apontam, eu queria saber, principalmente, os sintomas pós-pandemia, que você falasse pra gente. Olha, eu acredito que a irritabilidade... Concordo. Conversando com pessoas que têm comércio de rua, esse tipo de coisa, o cliente ele tá extremamente irritado, insatisfeito, porque a gente vai pra rua e a gente retrata na rua, né, lidando em relações humanas com o outro, o que tá dentro da gente. Então esse cara ou essa mulher que estava em home office, trabalhando dentro de casa num computador com 2 crianças chorando, sem a funcionária, Nossa. com medo da economia, com medo de ser mandado embora, as crianças sem colégio, preocupação com mãe, avós, talvez que moram em outros lugares. Sim. Eu acho que essa pessoa, ela acaba virando uma bomba relógio, seja ela quem for. Então eu trabalho com meditação, com técnicas de relaxamento, com terapia, e eu tenho que falar, tanto aqui quanto em atendimento, eu falo sempre sob a voz do humano. Então, por diversas vezes na pandemia, eu virei uma bomba relógio. Eu falei, meu Deus. Quem não virou, gente? Então, ao menor sinal que você tá... hoje. Você tá na quarentena em casa. Então, quando você sai e alguma coisa foge ali, você reclama, mas isso aqui eu não quero porque eu comprei, não sei o quê. Então, você tem uma irritabilidade. Acho que é a maior característica. Eu acho que, de forma geral, a gente tá muito irritado. Concordo com você. Olha, queria saber de você como manter a saúde mental e bem-estar para as pessoas que estão mais vulneráveis com dor, com sofrimento hoje em dia. A gente costuma dizer num grupo de psiquiatra, psicólogo, terapeutas que a gente tem, e hoje a gente fala que ninguém tá bem. E cada um hoje, a sua forma, vai precisar encontrar um caminho para se sentir melhor. E a gente precisa resgatar tudo que é simples na nossa vida. Porque às vezes quando a gente fala assim, terapia, técnicas de relaxamento, parece que é uma coisa eu acho que de outro mundo. Devia fazer terapia da vida. Todo mundo precisa, mas essas técnicas simples que a gente tem que agregar de volta na nossa vida, cada um vai ter que identificar o que serve. Pode ser que eu, quando chegue à minha casa hoje à noite, eu posso tomar um banho quentinho e só tomar esse banho quente sem pensar que eu tô tomando banho, que eu tenho que esquentar a janta, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que responder rede social. Se eu só tomar o banho, isso já é um exercício de relaxamento, de repertório interno. Então, não precisa ter custo, não precisa nada. É só você raciocinar medidas de relaxamento. Claro que te faz bem, né? Qual é o momento do dia que você pode ficar num canto? Pode ser numa poltrona, quietinho, assim,
sabe, vivendo um pouquinho de ócio, de silêncio. Olha, não fala comigo agora não, que eu vou ficar aqui quietinha agora, sabe? Respirar, ter uma respiração consciente. Respiração consciente Isso que eu pergunto, o que é uma respiração consciente? é você colocar a sua consciência na respiração. Às vezes, quando você está muito irritado, está muito angustiado alguma coisa, a sua respiração... Se eu te ligo nervosa, você vai saber que eu tô nervosa pela minha voz. Fato. A voz porta-voz de você conhecer da pessoa. Exatamente. Então, se eu tô tranquila, eu respiro de forma consciente. E eu tô sentindo a minha respiração indo e vindo. Isso é colocar consciência e atenção, né? Os americanos chamam até de atenção plena. E aí, para eu sintonizar de novo a minha vibração, aonde eu preciso que ela seja sintonizada, numa calma, numa paz. E nesse momento eu me reinicio para outra parte do dia, ou para eu dormir à noite. Então você pode ter um ritual antes de dormir, você pode acender um incenso, você pode ler qualquer coisa que seja da sua vertente religiosa. Você pode, aí cada um à sua maneira vai identificar uma forma de encontrar seu centro. Seja comer devagar, seja fazer um escalda-pés à noite, botar um pezinho na aguinha quente, ficar ali quietinha, relaxando, põe um chazinho de camomila, um salzinho grosso. É isso, é simples. Só que a gente tem que fazer esse resgate do que é simples na nossa vida, que a gente não enxerga mais. Acho que tem que partir da essência de cada um, não é? Cada um vai identificando. Você falou negócio de voz, eu tenho esse negócio de voz. Dona Patrícia, eu falo assim, Fábio, você fala? Ela, tá mordido? Então é assim. É o quê, hein? Ela, alguma coisa aconteceu com você? Fala, irmã. Tá direitinho. Deixa eu acrescentar uma coisa sobre a voz, né? A tecnologia acompanha muito o nosso ritmo, né? A gente é que pede tecnologia. Com esse acelerador do áudio do WhatsApp, a gente... Eu tô amando. Então, você quer ver me matar? Manda um áudio de 3 minutos, eu boto no 2 direto? Então, você coloca no 2, só que quando alguém te mandar um áudio triste, angustiado, ansiosa... mas você aí talvez... eu tiro do 2 vai pro 1. Aí talvez a gente não... talvez a gente não perceba mais, porque como a gente Vira automático, né? Como a gente pede essa tecnologia, a gente acelera. Só que quando eu encontro com alguém na rua, eu não tenho como acelerar a voz dela fisicamente. Claro, então eu fico irritada com a pessoa, eu fico assim... Gente, essa pessoa não vai terminar de falar, não, gente, vambora, fala logo. A gente tava conversando antes de eu chegar aqui pra gravar com você, em off. Exatamente. Mas parei. Foi no 1, não foi? E sobre isso, aquela outra pergunta sobre o efeito invisível da pandemia é essa irritabilidade. Porque o WhatsApp, nessa velocidade de áudio, ele tá respondendo ao nosso ritmo de vida. Entendi. Que é um ritmo acelerado, é um ritmo que a gente tá muito hoje sem empatia, a gente não tem tempo pra ouvir o outro, né? Mas eu espero que para áudio de 5 minutos que chegue na velocidade 5, tá? Vou ser bem sincero a você. Como entender, Dani, para finalizar, como entender, lidar, superar tempos de ansiedade, exaustão mental, pensamento super acelerado, ações automáticas. Qual a sua dica, Dani? A minha dica é meditação. Todo mundo pode fazer meditação. Senta em casa, coluna ereta, cruza a perna. A pessoa mais impaciente do mundo? Não tem ninguém que passou pelo meu consultório até hoje que não sentou no chão, no meu tapetinho e não meditou. E não disse que depois faz treinamento de meditação com outras pessoas hoje em dia, mas teve a iniciação comigo. Eu acredito que a meditação é a cura para os próximos tempos, é totalmente possível para todo mundo, é sentar, respirar, cruzar a perninha, fechar os olhos e observar o pensamento. Você pode pensar o que você quiser, não tem problema, você não precisa ter ausência de pensamento, você não tem que... Não, você pode observar o que você está pensando e isso transforma a sua vida, porque nossa vida é tão agitada, o nosso pensamento é tão acelerado que no final do dia você não sabe avaliar se os seus pensamentos foram bons ou se os seus pensamentos em maior parte foram ruins. A gente fica com a mente confusa. E quando você para observar esses pensamentos, você vai saber como está a sua vida, porque hoje a gente não sabe. Aí depois de um tempo vem uma depressão, vem uma crise de pânico, vem uma angústia muito forte, uma tristeza, uma irritabilidade. Porque a gente não soube lidar com aquilo. Ué, mas da onde que isso veio? Por que eu tô assim? Gente, eu tenho tudo. E por que eu tô assim? É porque a gente vive uma vida muito incoerente, muito sem observação, muito sem esse pensamento, esse repertório interior observado. Então daqui a pouco a gente tá ali meio chateado, poxa, não sei por quê.
A gente precisa desse tempo pra gente se olhar. Desacelerar. Cada um à sua maneira. Cada um seguindo o seu ritmo. Cada um no seu ritmo. Dani, amo quando você vem aqui. Eu também amo estar aqui. Porque as pautas fluem, o papo voa, a gente nem imagina, tá? Que bom. Quero que você esteja à vontade sempre pra voltar. Muito você obrigada. sabe que a amizade é muito antiga. Muito obrigada. Tem muito carinho por você, pela sua também. família, tá? Um beijo pra todo mundo também. Muito obrigada, todo mundo bem, graças a Deus. Você não teve nem Covid, graças a Deus. Seu filhinho também tá jóia. Tá ótimo. Um beijo em todos lá. Obrigada. Tá? E você sabe que aqui tem sempre um espaço, um cantinho pra você. Muito obrigada. Bom, meu amor. Turma, o negócio é o seguinte, um voozinho rapidinho aí. No giro da nave, eu tenho uma diquinha pra falar pra vocês pra terminar esse bloco. Eu tenho um momento óculos in box, semana que vem eu vou postar na loja, inclusive, e eu trago minha parceira de todos os momentos. Amigo, que é amigo, serve pra tudo. Doutora Carla Ferreira tá aqui comigo. Ela teve uma pausa em atendimento aqui na Botoclinic. É a doutora Carla que é fã de óculos, adora. Aliás, adoro óculos. Uma coisa que não falta na sua bolsa, né, Carla? Não falta na minha boca. Até porque óculos é proteção, né? É proteção, como a gente fala. A vitamina C, o protetor solar, junto com os óculos. Protege a gente, pra gente não envelhecer. Pois é, Carla, eu trouxe cada modelo lindo eu pra tô você. vendo aqui cada coisa melhor que você vai usar os femininos que eu trouxe. Praticamente todos parecidos com você, porque você tem muito bom gosto. Então eu trouxe pra mostrar pra pessoa de casa, Merecer Vogue masculino, uma linha americana que é incrível. A Bim tá pegando um plá lá de perto. O óculos de grau, mesmo de grau, tem que ter estilo, né, cara? Tem que ter estilo, né? Porque a gente fica com ele o dia todo, Exato. né? A gente tá sempre junto ali com a gente, então tem que ter uma coisa que mostra a identidade da gente. Identidade da pessoa, exatamente. Óbvio, é DNA, Carla. Isso aí. Olha, já que você tá hoje toda tom sobre tom, que hoje eu tô. Amei. Eu queria que você mostrasse. Eu tava olhando pra ele, Pois combina com a minha roupa hoje. Esse aqui é um modelo Atitude, é um óculos incrível, é uma cor super atemporal, que é um coringão, que você pode... Ó, ele combina com todo tipo de rosto, simetria do rosto. Nossa, Carla. e super levinho, né? Acho que isso é uma coisa boa, porque não é aquela coisa que pesa. Pesa, é. Porque Que quando óculos pesa, pesado, né, incômodo. a gente começa a sentir aqui no meio, começa a suar. Nossa. É bem chato, né? Carla, ficou espetáculo você que traz tom sobre tom. Tom sobre tom, ainda conseguiu o óculos, perfeito. Que incrível. Agora, Carlinhos, já que você tá aí, coloca esse aqui. Esse aqui já é o Sabrina Sato. Também tá no seu estilo. Também no meu você estilo. Tem um parecido? Eu tenho um parecido. Pois que é até é. de grau, mas e de sol ao mesmo tempo. Esse é um Sabrina Sato, mas olha só, é um óculos nude embaixo, ele é transparente. E super levinho, também, né? gente. Que eu acho que é o que a gente precisa Carla, o que você demais. achou da lente, conforto? Muito conforto. Olha que aqui a gente tá, né? Apesar das luzes, a gente tá dentro do estúdio aqui, né? Pois, mais tem luz fechadinho. pra caramba aqui. Luz pra caramba. E tá confortável pra minha vista. Tá bem legal. Gostei. Agora eu vou encarnar o estilo Steve Jobs, Opa. tá? Vou botar o tradicional redondinho by Jobs, o cara da Apple, tá? Esse aqui é um Monkey e o preço dele é o melhor de tudo. R$186 em 12 vezes. Isso que é coisa boa, né? Essa divisão, porque Hoje em óculos... dia o que é dividido fica prático. A gente fala que a Botoclinic divide em 12 vezes. A óculos em box também. Vocês vão ser parceiros, inclusive. Nós somos parceiros, já somos parceiros. A parceria já tá total. Eu adoro quando eu uno meus parceiros, Carlota. Não, esse tá um escândalo, Você né? quer o Ana Hickman, minha filha, mas e mulher bonita é fácil óculos também, mas olha só. Olha lá. Olha, outro estilo, mas confortável também. E você vê, Carla, é um óculos bem chamativo pelo tamanho, Sim. mais clássico. Bem clássico, não tem aquela coisa exagerada também. Exagerada. Né? Porque aí é um óculos que dá pra sempre. É atemporal. É uma opção pra vida. Pra não vida, é? com certeza. Só ter cuidado. Carlota, vou mostrar esse aqui. É um modelo Mormai, uma marca bem esportiva. Esse aqui é muito bacana. As ponteiras dele, a haste dele toda em metal. E aqui acetato. E é lindo de morrer. Eu Ficou adoro. ótimo. Ficou legal? Ficou muito bom. Eu adoro Mormai, porque Mormai ela é moderna. Sim, com Olha, certeza. Eu separei um pra você aqui. A embalagem já é um presente. Não é? Olha que embalagem. Pois é, o Ana A Hickman. gente que gosta de embalagem, gosta de... Nossa, que na bolsa de mulher é uma coisa, né? Gente, só de tirar já vê o poder. Abrir pra você, colocar no rosto. É uma joia, gente. É uma joia. Pra linha vista, Né? mas olha a embalagem e olha o Ana Hickman. Que linda. Olha. Linda, clássica. Totalmente. Não muito lembra bem. um pouco esse que eu tô usando? ó? É, eu ia falar. Bem lembra bastante esse aí, seu. Pois é. E fica muito confortável. Levinho também, né, Carla? Levinho também, confortável.
colocar o grau, ficar usando o dia inteiro sem ter problema. Muito bom. Esse aqui é um Speedo, tá? É um Speedo. Todo na transparência. Olha como é que a transparência tá vindo forte, Carla. Sim, tá bem forte, né? Aqui nos Ó, o Speedo modelos. aqui, ó. Pra vocês. Que incrível. Passa lá agora. Chama as meninas lá. A Andressa. Chama aí a Letícia e divide em 12 vezes. Carla, bota esse animal print. Ah, esse mais do que na moda, né? Não Nossa sai da moda Senhora. jamais, né? É uma Ana Hickman, não é? Isso, Ana Hickman. Ana Hickman. Nossa, olha. É estilo pra sempre, é estilo, né? cara, mas aqui, Não pra cai. carregar um óculos é como carregar uma roupa. A pessoa tem que ter identidade. Tem que ter identidade. E você faz a sua identidade com a sua roupa, com o seu óculos. O óculos, como você disse, realmente é o que faz a diferença no rosto da pessoa que precisa Sim, é que nem utilizar. colocar um brinco, uma coisa assim, a gente faz a identidade aí. Pois é, você quer ser parceiro da Botoclinic, quer ser parceiro da Óticas Inbox, só procurar a gente aqui do programa que a gente faz essa junção de todo mundo, porque tudo é melhor quando a gente dá as mãos. Com certeza. Não é mesmo? A união faz a força, né? Faz a força. Monkey, vou botar um em você aqui, meu amigão. Se encerrar o bloco comigo, meu parceiro, tá de óculos aí, botei um espido nele aí. Que chique. Ah, fica comigo aí. Carlota, obrigado, tá, meu Nada, amor? meu querido, Sei que estamos você tem sempre aqui. atendimento agora, mas você parou pra vir aqui fazer essa Lógico. matéria comigo. Que parceria, parceria. Parceria, parceria. Beijo, Obrigada, beijo, a gente amor. tá junto. Com Beijo, verdade. certeza. Essa é a doutora Carla Ferreira e a gente mostrou óculos inbox junto com Botoclinic.